Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja uma constante no pensamento de todos nós e também as ações dela decorrentes. Que o Mestre Jesus sempre nos ilumine, que os trabalhadores na seara do bem estejam sempre nos intuindo, para que possamos realmente, verdadeiramente agir em conformidade com o que ensina o Evangelho e a nossa doutrina. Que assim seja. Meus amigos, nós estamos aqui, eu e a Ângela, para mais um Evangelho no Lar. Né? É o último do ano, Ângela? Nosso, sim. É o último do ano, né? É, mas tem mais um. É. Então, ao final, me lembro de cumprimentar as pessoas. Que a gente entra no tema aqui e passa batido. Que né? hoje mas é dia lá. 20, né? Mas tem o da semana que vem ainda. Mas vamos lembrar que nós, infelizmente, por questões de outros compromissos, a gente está gravando o nosso último programa, não é ao vivo, mas enfim, estamos aqui cumprindo com essa coisa gostosa, né, que é estar aqui, falar do Evangelho, falar da doutrina, e a gente faz isso com muita vontade, com muito carinho, com muito respeito, com muita fé. E vamos lá, hoje a gente no Evangelho do Lar, a gente vai trabalhar o entendimento da questão 95 do livro Vinha de Luz. O título é Procuremos, mas a gente sempre gosta de relembrar o que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um momento de intimidade com Deus, né? Seja realizando ele sozinho ou com a nossa família no ambiente doméstico, o que é melhor ainda. É uma boa prática, uma prática de amor, uma prática de fé, né? Um momento da família se reunir e falar das coisas que nos ligam, né, ao mais alto, em detrimento da materialidade. É um momento de intimidade que cada um de nós tem, como por exemplo, ao orar com Deus. Ele tem uma metodologia. O melhor processo para o Evangelho no Lar é escolher um dia da semana, num horário fixo, né? Como eu disse, podemos realizá-lo sozinho ou acompanhados pelos nossos familiares. Mas é muito importante que seja escolhido um dia da semana e um horário fixo para que os nossos amigos que trabalham na seara do bem e nos acompanham na espiritualidade possam também se programar. Afinal de contas, todos nós aqui na Terra, enquanto encarnados, temos as nossas ocupações, né, os nossos afazeres. Lá na espiritualidade não é diferente. Eles também têm vários compromissos. Então, é sempre bom a gente planejar num dia certo da semana, num horário certo da semana. E fecharmos aí esse combinado com a espiritualidade, porque eles estão sempre nos acompanhando. Não se esqueçam, nós trazemos aqui a garrafinha da água, mais prático para nós aqui no estúdio, mas tenham sempre um jarro, né, um copo, um jarro com água. A espiritualidade amiga energiza, magnetiza essa água, fluidifica essa água. Terminada a reunião, ofereçam essa água aos seus familiares, que estará fluidificada. Uma outra prática, escolha um livro, o Evangelho, um livro da doutrina espírita, um livro que traga uma mensagem de paz, de harmonia, de autoconhecimento, no sentido de você realmente se interiorizar, olhar para quem você é e para suas possibilidades enquanto espírito imortal. Nós estamos nessa caminhada de evolução, né? E é chegado o tempo de nós trabalharmos a nossa moralidade. Conhecimento a gente tem a respeito da vida, das coisas no mundo aí fora. Precisamos agora colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que giram em torno do amor, da caridade, da fraternidade, do perdão, enfim. Então, que escolhamos um livro que traga um pequeno texto exaltando, né, esses ensinamentos, né? Após a leitura do texto, a gente abre com uma pequena oração, com uma breve oração, fazemos a leitura do texto, fazemos a discussão do texto, né? E após
todo esse processo a gente encerra com uma oração e todos podem, a partir de então, tomar água fluidificada. Então, essa metodologia, é o processo de realização do Evangelho no Lar. Se quiserem estar conosco, todas as quartas-feiras, né? No mesmo horário, né, Joe? Das 18h30 às 19h30, nós estamos aqui na Rádio SEAC, seja pela internet, pelo Facebook do SEAC, enfim, pelas mídias sociais do SEAC, a gente está aqui, realizando, via de regra, ao vivo, a exceção hoje, né, esse Evangelho, e seria um grande prazer estar aí com vocês virtualmente. E é isso. Ângela, por favor, faça as suas honras. Boa noite, Marco. Boa noite, Joe, que está aqui nos bastidores conosco. Boa noite a todos vocês, nossos amigos que estão em casa, acompanhando o Evangelho no Lar, nosso SEAC no Lar. Marco lembrou todas as recomendações, né? E nós nos sentimos, assim, realmente muito felizes de estar com vocês aqui, iniciando mais esse Evangelho. Hoje, 20 de dezembro de 2023, mais um ano, nós aqui, nossa dupla aqui trabalhando, acho que terceiro ano, se não me engano, e a gente está muito feliz por isso. E hoje nós vamos aqui, como o Marco deu as orientações, né? Deve ser escolhido um livro, e nós estamos estudando as lições do Vinha de Luz, de discografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje, nossa lição é a 95, o título é Procuremos. Então, eu vou iniciar a leitura, nós faremos na íntegra, e depois vamos comentando, Marco e eu, e vocês aí de casa, se quiserem, é que hoje não vai dar para a gente responder simultaneamente, mas vocês podem fazer os comentários, que depois um de nós com certeza veremos. E vamos lá então. O texto é: procuremos. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Paulo escreveu na segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Emmanuel comenta o seguinte: todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa a ocorrência comum, entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências aos céus em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueando e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremo-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já, em si mesmo,
uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister buscá-los zelosamente. Magnífica leitura, texto de Emmanuel que nos explica essa passagem de quando Onesíforo procura Paulo de Tarso em Roma. E para iniciar os comentários, eu passo a palavra agora para meu colega Marco Aurélio. Vamos à exegese, né, desse texto bíblico. Né? Então, nós encontramos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, a última carta de Paulo aos Éfesos. Em especial, ele dirige essa carta a Timóteo, um grande amigo, um grande colaborador da igreja, e ele se encontra em Éfesos. E Paulo se encontra preso em Roma, pela segunda vez preso em Roma e pela última vez, né? Porque depois disso ele foi assassinado, né? Então é um momento de muita dificuldade na vida de Paulo, né? A saúde debilitada, preso, né? Longe dos amigos, longe das suas tarefas, mas sempre fiel e sempre em constante intimidade com Jesus e o seu evangelho, né? Embora preso, sozinho, se encontrava sempre próximo ao Mestre Jesus em pensamento. E Paulo, nesse momento aí de dificuldade, ele escreve a sua última carta e direciona essa última carta a Timóteo, né? Timóteo encontrava-se em Éfeso, cuidando da igreja de Jesus lá. E ele faz uma exaltação a Éfeso no sentido de motivá-lo, né? A fim de que ele realmente assuma a sua missão de um dos grandes líderes da igreja em Éfeso. E Paulo já estava previndo que seriam seus últimos dias, né? Então ele precisava de líderes fiéis, de líderes que não deturpassem os ensinamentos de Jesus. E a gente vem discutindo, né, vem apresentando aqui, quando a gente trata do ambientar o contexto bíblico, trazendo essa avaliação, né, esse entendimento do texto do Evangelho, Paulo, por diversas vezes, chama a atenção, né, daquelas pessoas que ele ia viajando, ele ia fundando pequenas comunidades, né, pequenas igrejas, né, que levavam a mensagem de Jesus, mas ao mesmo tempo, pela perseguição romana, pela perseguição dos judeus, a gente falou isso aqui várias vezes, eles acabavam meio que dando um jeitinho para encaixar o evangelho de Jesus nas religiões tradicionais, para que diminuísse, né, por parte de Roma e dos judeus essa pressão, essa perseguição aos cristãos. Então a gente sempre tem dito isso aqui. E não é diferente desse momento, né? Então, Paulo chama a atenção de Timóteo para essa responsabilidade dele assumir realmente o papel de liderança, né, e de uma liderança fiel, né, realmente comprometida com o evangelho, com os ensinamentos de Jesus, com a pureza, né, dos ensinamentos de Jesus. E da mesma forma a gente vai encontrar aqui no texto, por 2 vezes, se eu não me engano, uma referência a Onesíforo, né, da mesma forma, um grande líder da igreja em Éfeso, né, e é interessante notar que quando a gente está estudando esse contexto bíblico, muitos cristãos convertidos, eles acabam duvidando da honestidade, da idoneidade de Paulo, porque já é a segunda vez que ele é preso. Claro que por uma perseguição religiosa, mas quem é preso é bandido. Então ele leva essa pecha de bandido, né? E as pessoas começam a duvidar da honestidade, né, de Paulo.
Então é por isso que a gente tem a referência aqui no texto, quando ele fala de Onesíforo, ó, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Porque havia muitos dos cristãos convertidos já estavam duvidando exatamente dessa honestidade, dessa idoneidade de Paulo. Então ele vai de uma forma comedida procurar Paulo. Mas Onesíforo é reconhecido como um grande líder, uma pessoa amável, uma pessoa que realmente vivenciava o Evangelho de Jesus e amava e era um grande amigo de Paulo, assim como Timóteo, né? Timóteo mais jovem, né? E é dentro desse contexto, e para motivar Timóteo, Paulo lembra da avó e da mãe. Nós encontramos isso aqui no texto, né? Uma referência de Paulo à avó e à mãe de Timóteo, no sentido de que Timóteo cresceu dentro do Evangelho de Jesus, né? Cresceu dentro desta nova fé. Então o compromisso deveria ser muito grande, muito forte, a fim de, assim como ele, Paulo, né, apesar de todas as dificuldades, ele foi fiel a Jesus até o fim. Então que Timóteo assumisse essa missão dentro desse contexto, até o fim, com fidelidade, né, aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então é dentro desse contexto que acontece aí, que Emmanuel traz a todos nós esse chamamento, né, de fé, né, de que possamos buscar o Evangelho de Jesus e acima de tudo, mais do que conhecê-lo, é praticá-lo. Pois não, Ângela? É isso mesmo, mais que conhecê-lo é praticá-lo, né? É muito importante essa exegese que o Marco traz para nós, né, para entender o contexto desse verso, né, desse versículo, e o que está por trás disso tudo, porque logo no início do texto, Emmanuel ele diz assim, ó, todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedorias ocultas, né? Então, quer dizer, tem algo ali nas entrelinhas que a gente precisa prestar atenção e entender o que mais está sendo dito, não é? Porque não deu para escrever tudo e minuciosamente, né? Mas sempre tem algo belo e sábio oculto nessas passagens. Aí ele diz, indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Logo no início, quando ele fala que aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. Inicialmente, é o que ele está dizendo, né? O que a gente interpreta, que há ensinamentos ocultos, e quando ele fala assim, ó, ele veio com muito cuidado, me procurou e me achou. Onesíforo era esse cristão de Éfeso que foi até Roma. Éfeso fica na Grécia, né? E ele foi estar com Paulo em Roma, como lembrou Marco, preso pela segunda vez. E vamos fazer dois lembretes aqui, né? Vamos lembrar de duas situações, até para entender essas entrelinhas aí, o que está oculto na nossa interpretação. Paulo, que era Saulo de Tarso, que era um rabino, um homem poderoso, um homem muito rico, que ia assumir, né, um cargo muito alto dentro porque era um defensor incansável e muito disciplinado e muito correto das leis de Moisés. E aí veio Cristo, né? Veio aí Jesus e ensinou mais coisas. Ele falou, eu não vim destruir a lei, né? Ele veio, na verdade, acrescentar o amor, resumidamente, né? E a união entre os povos, entre todos, e mostrar que Deus é um só. E Paulo, Saulo de Tarso, esse poderoso, que havia já punido muitos cristãos por entender também que eles queriam destruir a lei de Moisés, né? Como assim esse homem tão bom, um homem tão simples e que faz multidões
move multidões e faz com que se emocionem multidões e está virando a cabeça do povo, né? Então ele era um defensor ali das leis de Moisés. E por isso ele foi muito mal compreendido, porque quando ele estava indo a Damasco encontrar Ananias, que era um cristão, e ele ia punir Ananias, porque Ananias, ele foi aquela pessoa que meio ou diretamente converteu a sua ex-noiva, né, ao cristianismo. Então ele queria falar com Ananias e prender Ananias. Enfim, nesse momento que ele estava entrando às portas de Damasco, nós também já falamos aqui sobre isso, mas eu gostaria de relembrar para, porventura, alguém não lembre ou não tenha ouvido. E ele tem a visão do Cristo, né? Ele vê Jesus. Nesse momento que ele cai do cavalo, olha só, quando a gente costuma dizer nos dias de hoje, fulano caiu do cavalo. Paulo cai do cavalo. E era uma pessoa acostumada a montar. Ele cai, ele vê Jesus, ele fica cego dos olhos físicos, materiais. Ele vê Jesus e os 2 soldados que estavam com ele não viram nada. Né? Então Jesus veio glorificar. Ele está aqui no texto pela palavra de Emmanuel que ele veio glorificar Paulo. Então Jesus veio estar com Paulo e pela primeira vez ele entendeu aquela emoção, aquela luz, aquela grandiosidade de espírito que era Jesus, não é? Então, por que nós estamos lembrando isso? Porque Paulo era essa pessoa que passou a ser perseguida porque era um defensor das leis de Moisés, que passa a defender Jesus Cristo, porque sentiu Jesus e viu Jesus com os olhos da alma. Então ficou uma pessoa totalmente incompreensível. Ele mudou para os olhos dos seus amigos da água para o vinho, de repente. Mas ele sentiu Jesus. Jesus esteve com ele. E por que eu estou contando tudo isso? Porque quando ele fala que Onesíforo, ele disse aqui, com muito cuidado me procurou e me achou, teve um momento que Paulo já diz assim, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E quando Onesíforo procura Paulo, e ele já está no segundo momento da prisão em Roma, que o sonho dele era ir a Roma e pregar em Roma o cristianismo, e ele consegue fazer isso. Mas ele se torna uma pessoa, aos olhos de muitos, o Marco até usou o termo aqui, ele deve ser um bandido, porque ele está preso pela segunda vez, e por onde ele passou, fundando as igrejas e o cristianismo, levando o Cristo vivo com ele, ele também foi preso algumas vezes, visto como alguém que estava querendo desorganizar a cidade, a comunidade, né? Alguém que estava pervertindo ali a lei. E quando Onesíforo sai de Éfeso e vem com muito cuidado estar com ele, ele já não veio estar com Paulo. O que está na entrelinhas, ele me procurou e me achou. Mas quando ele procurou e achou Paulo, ele também acha Jesus. Porque Paulo falou, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, quando ele sai em silêncio lá de Éfeso e vem estar com Paulo, ele procura Paulo, ele está procurando ficar ainda mais próximo de Jesus, quando ele vem a estar com Paulo. E é mais ou menos assim, quando Paulo, ainda Saulo, viu Jesus, Jesus perguntou para ele, né? Paulo, por que me persegues, né? E Paulo, de repente, entendeu tudo, porque ele sentiu tudo. Ele era aquela pessoa disciplinada, forte, determinada, que Jesus precisava aqui na terra para continuar plantando as sementes do cristianismo, como nós sabemos que ele é o apóstolo por causa disso, né? Porque nós temos hoje o cristianismo graças a muitas e muitas cartas de Paulo, que por muitas e muitas vezes ele escreveu aos povos, porque ele não poderia caminhar até lá, né? Estima-se que ele caminhou mais de 20 mil quilômetros durante todo esse trabalho. Então ele escrevia as cartas que todos nós, independente de religião,
conhecemos Paulo de Tarso, né? E conhecemos também as suas cartas, porque é bíblico. Então, para mim, o ensinamento que está entre linhas é que, mesmo que você tenha suas dúvidas, você deseja procurar um servidor do Cristo e ouvir uma palavra, entender melhor, você procure, porque você irá, sim, aproximar-se do Cristo. Para mim, esses 2 parágrafos, falei muito, Não, mas tá ele me diz muito sobre exatamente isso, de procurar as pessoas servidoras do Cristo para estar um pouco mais próximo dele e aprender com tudo isso. Quando a gente olha aqui para o primeiro parágrafo, né? Estamos falando do Evangelho, estamos relembrando acontecimentos descritos na história de Paulo, descritos aqui, como a gente viu no contexto da Bíblia. O que nós ouvimos aqui da preleção da Ângela é exatamente isso, olha. Os belos exemplos, né, de Paulo, de Onesíforo, enfim, Timóteo. A gente está aqui, ó, discutindo, né, aprendendo, estamos meditando, estamos comparando, né, examinando, né, para descobri-las. Assim, trazendo todo esse contexto da história, da fé, da ação, né, desses dos cristãos à época de Jesus, dos primeiros cristãos à época de Jesus, né? Essas experiências de lá, estamos trazendo aqui para nós, né? Sim. Para que realmente possamos entender melhor o Evangelho, o significado do Evangelho, para que possamos aplicá-lo também de uma melhor forma, né? Na nossa vida. É interessante, Marco, porque no 3º parágrafo ele fala: a anotação de Paulo designa ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição, né? Um aprendiz dedicado, ele vai além da teoria, das leituras, dos estudos. Ele vai recolher a lição na prática, ele vai buscar o exemplo vivo. Porque como eu estava enxergando aqui, que eu comentei com vocês agora, estar próximos a pessoas que servem Jesus na caridade, no seu trabalho, mas na prática, na ação, colocando a mão na massa, é estar um pouquinho mais perto de Jesus, né? Com certeza. Até porque a gente precisa atualizar a letra, né? Isso. Se a gente pegar como exemplo o Velho Testamento, existem coisas lá que precisam ser melhor interpretadas, né? E essas coisas precisam ser esclarecidas à luz do conhecimento e também dos hábitos, né, da sociedade atual, né? Dos nossos costumes atuais. É impressionante que quando a gente lê o Evangelho, o Velho Testamento, a gente encontra afirmações, por exemplo, do apedrejamento das adúlteras, a gente vê o sacrifício do filho. O que mais a gente pode usar como exemplo de coisas absurdas, né? A questão de que, os cristãos, eles guerrearam, né, para estabelecer o território, e eles mantinham escravos, né? Então, assim, gente, a gente precisa entender a letra, né? É exatamente o que a gente encontra aqui no 3º parágrafo, né? O aprendiz aplicado, ele ultrapassa a letra para recolher a lição. E Jesus realmente trouxe a boa nova, né? Ele modificou o entendimento, não da base moral da lei mosaica, mas o entendimento dessas leis rígidas, né? Dessa convivência da sociedade e essa convivência aplicada à máxima de como sendo uma lei divina, uma lei de Deus, né? Imagina que Deus quer que nós escravizemos os nossos irmãos, que Deus quer que nós apedrejemos os adúlteros, sacrifiquemos os nossos filhos a Deus. É inimaginável isso, né? Então a gente precisa realmente entender o contexto histórico dos costumes à época e trazer o que é de bom
para o nosso momento agora. Afinal de contas, a caminhada do espírito imortal é essa, né? Criado por Deus simples e ignorante, ele vivencia a vida, experiencia a vida, né? E vai evoluindo no conhecimento e, por conseguinte, na moralidade. Né? Isso mesmo. No próximo parágrafo, Emmanuel ele traz várias situações aqui e nos indaga, né? Então vamos refletir juntos. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita ansiosos e impacientes? Assim como Paulo trabalhava para Jesus, quantos amigos de Jesus nos aguardam impacientes, né, por uma visita, para que a gente se aproxime mais? Depois ele pergunta: quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Quantas vezes a gente acha que merece alguma coisa muito boa, mas por que o outro que ganhou isso? Por que o outro que está passando por essa situação feliz e eu não? E muitas vezes eu não paro para pensar que eu não fiz por merecer esta boa situação, essa melhor situação. E a gente meio que compara, né, ao outro que está vivendo um momento muito bom, muito feliz, digamos, por exemplo, de muita prosperidade, de, sei lá, muita saúde. As pessoas não invejam muito saúde, né? Invejam mais uma prosperidade no sentido econômico, financeiro ou relacionamentos, então, positivos. Isso volta o olhar para as pessoas. E aí ele pergunta aqui, mas não fizeram, né, por merecer. Então a gente tem que se perguntar isso para nós mesmos, né? Ele ainda pergunta: há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Vamos lembrar que no Pai Nosso a gente fala: Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E a gente tem essa oração dominical como a única oração que Jesus fez e nos ensinou. E deixou aqui esse ensinamento. E quando a gente fala seja feita a tua vontade, a gente fala muitas vezes da boca para fora, porque às vezes a gente quer que aconteça o que é da nossa vontade e não de Deus. E aqui fala que quantos crentes, né, ele fala que presunçosos, querem se impor aos desígnios de Deus, acham que podem mudar a história, ir contra o que Deus quer para nós, né, formulando exigências. Deus, eu quero assim e assim, e acho que mereço. E também não olhei para mim mesma e falei, mas você fez por onde? Né? Então, mas existem, e a gente não está aqui julgando, porque o que está sendo feito aqui são perguntas para nossa reflexão. Porque se alguém faz isso ou deixa de fazer, é realmente total responsabilidade de quem faz ou deixa de fazer, né? A responsabilidade é de cada um, o nível de entendimento de cada um é diferente, de acordo com as vivências presentes ou pretéritas, então não dá para julgar. O que ele está pedindo é para a gente analisar isso, né? Outros se lamentam amargurados, quais voluntariosas criancinhas, é aquela hora que a gente faz birra e fala, mas eu quero assim, por que que não está acontecendo dessa maneira? Por que que é o outro e não eu? Mas eu queria tanto, e a gente faz birra. E eu estou falando isso não é para o outro, não, porque eu também já fui assim, mais fortemente. Ah, mas eu quero assim, eu quero dessa maneira, e eu quero nessa ocasião. E a gente vai aprendendo que tudo acontece no tempo certo, é um processo. A natureza nos ensina muito isso, né? Você não planta uma semente, no outro dia já tem uma macieira, né? Você precisa que ela germine, que saia uma mudinha, e que você vá ali colocando uma água, que você vai regando, a plantinha vai crescendo, a árvore vai crescendo, e às vezes dura meses, anos. Então a natureza nos ensina que nada vai acontecer se não for no tempo
certo. E muitas vezes a gente faz isso, ó. A gente lamenta, a gente se amargura como voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Por que absurdos e inconvenientes? Porque eu estou olhando para mim. Isso é egoísmo, né? A gente está vendo o nosso próprio ego. E a gente não está vendo se aquilo que a gente está pedindo vai fazer bem para mim realmente, se não vai me tirar da minha caminhada, do meu planejamento reencarnatório, daquilo que eu mesma pedi para passar, para que eu evoluísse como filha de Deus aqui na Terra. Para que eu evolua esse espírito meu que vem comigo ali, que eu nasci muitas vidas atrás, que tenho mais essa existência como presente divino, misericórdia divina, e que o que eu tenho que passar está acontecendo de acordo com o fluxo da vida ali, né? Vai acontecendo e a gente vai tirando as lições de tudo que vai acontecendo e também vai fazendo a nossa parte para melhorar o ambiente que nós vivemos, todos eles, em casa, no trabalho, na instituição, em todos os lugares. Quando eu penso não em mim, mas no bem comum, até algumas provas que eu mesma pedi, que iam ser até cruzes mais pesadas, muitas vezes elas são amenizadas, de acordo com a minha conduta, de acordo, na medida em que o texto hoje é procuremos, em que eu procure estar mais perto de Jesus, ou seja, na obra do amor, da ternura, do bem, da caridade, do servir ao próximo, naquilo que eu já sei fazer, naquilo que eu já consigo. Porque muitas vezes a gente não faz, não é, Marco? Ah, mas quando eu tiver tempo, mas quando eu aposentar, mas quando eu tiver dinheiro para ajudar, mas quando? Mas e se? E quando, né? Quando, na verdade, os recursos Deus já nos deu. Porque Ele não espera de nós obras faraônicas. Quem tem essa possibilidade hoje vai fazer. Mas nós que nos encontramos no lugar que nós nos encontramos, sempre há uma forma de ajudar, de doar de nós mesmos para o nosso próximo. Então procuremos sempre, a cada dia, estar mais próximos a Jesus. Sem lamentar, né, Marcos? Sem murmurar. Esse último parágrafo que nós lemos aqui, e o que você disse há poucos instantes, servir. A maioria de nós espera ser servido pela igreja, pela religião, por Deus, né? Não é assim que funciona. É verdade. Não é assim que funciona. A vida nos foi dada, ela é o grande presente. A vida é movimento, é ação, né? Então nós estamos aqui para agir, para trabalhar, para servir, e não para que possamos ser servidos por esse Deus. É verdade. Não fazendo uma crítica, mas nós ouvimos muito se falar em outras seitas religiosas, essa dependência da ação de Deus diretamente nas nossas vidas, né? Se Deus quiser, né, vai acontecer isso, se Deus quiser, Deus, né? Não é assim que funciona. O aprendizado, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, enfim, tem a questão hermenêutica de primeira e primária, é sempre bom ressaltar, mas o importante é que nós entendamos que Ele é a causa de todas as coisas. Mas nós queremos esperar sentados a ação de Deus em nossas vidas, quando na verdade é justamente o contrário, somos nós que temos que nos aproximar, né, de Deus. Deus criou o universo. Deus criou leis que sustentam, né, a sua criação, que mantêm a sua criação. Deus criou o elemento material e o elemento espiritual. A matéria é o meio, é o caminho, o instrumento da evolução do espírito no conhecimento e na moralidade. Então, o trabalho é de nós. Olha aqui, o parágrafo começa:
quantos amigos de Jesus? Então, todos nós que professamos uma religião, nós somos os amigos de Jesus, nós somos os amigos de Deus, né? Somos seguidores diretos, né? E lhes aguardamos a visita. Não, é o contrário, nós é que temos que ir ao Pai, né? Nós é que temos o trabalho de nos ligar a Ele. E o que nós temos que fazer? Agir, buscá-lo, né? Buscando, entendendo o que o Evangelho nos traz, buscando o conhecimento da doutrina da tua igreja, o entendimento dos ensinamentos que a sua religião te traz. Mas, acima de tudo, também buscando entender, como nós fizemos agora no início, né, o contexto da atual realidade da humanidade. Nós precisamos encaixar aquilo que realmente é atual e que nos faz pensar o bem e fazer o bem, e aí sempre a gente repete aqui, e nunca é demais repetir isso, que caridade, segundo o entendimento de Jesus, é a benevolência, é pensar o bem e fazer o bem. Quando? Sempre, né? Indulgência, não julgar o próximo, entender que ele é perfeito, por isso ele erra, nós também assim o somos, então perdoemos, né? Mas nós esperamos que a coisa venha de lá para cá, né? Nós não queremos ter esse trabalho, né, da reforma íntima que tanto falamos aqui no Espiritismo, né? Então, olha ali, ó, quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhe aguardam a visita ansiosos e impacientes? É você que tem que buscar. É você quem tem que agir. Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer, né? A Ângela explicou muito bem essa questão, né? A gente pede, a gente pouco agradece. É verdade. Muito pouco agradece, né? Na oração você pode pedir, você pode agradecer, né? Mas peça o quê? Força para o enfrentamento da vida, com todas as possibilidades que a vida lhe traz de aprendizado. E até nos momentos difíceis, entenda que a Ângela lembrou do planejamento reencarnatório, no esclarecimento dela. Nós estamos exatamente no momento certo, no tempo certo, no contexto familiar certo, no contexto da vida. E Deus nos colocou aqui. Sim. Nós escolhemos estar aqui. Estamos no meio que precisamos experimentar para que possamos melhorar, né, na moralidade. Então, é trabalho nosso, mais uma vez. Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu em bases espinhosas de ingratidão e atrevimento. Quanto a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o Evangelho, né, do cuidado que nós, a gente estava falando dos palestrantes, né, mas qualquer pessoa que assume uma posição de liderança, seja aqui na seara espírita ou em qualquer outra denominação religiosa, Jesus, o espírito mais evoluído que reencarnou aqui, né, o nosso mentor, o nosso guia, nasceu numa família extremamente pobre, sem conhecimento, sem cultura, sem recursos. E ele cresceu, viveu a vida que todos nós vivemos, foi criança, foi adolescente, trabalhou junto com o pai dele, né? E na fase adulta ele exemplificou todos os aprendizados. É claro, um espírito puro que reencarnou com esse conhecimento, como eu poderia dizer, consciente, né? Da sua categoria de espírito puro, da missão que ele tinha para cá, e ele veio para exemplificar na carne que é possível fazer o quê? Praticar a caridade, ser benevolente, praticar a indulgência e perdoar, né? E é esse chamamento, né, que a leitura de hoje nos traz. Cara, arregaça as mangas, saia, né? Busque o bem, aprenda, né, vamos falar aqui dentro da nossa doutrina, conheça a doutrina espírita. Para conhecer, você tem que participar das palestras, você tem que fazer os cursos. A nossa doutrina ela se construiu por intermédio da experimentação do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, e eu sempre exalto a importância de quem realmente quer conhecer a doutrina espírita. Não é só ler a codificação, não é só ler a literatura espírita
que está ali na convergência da doutrina, mas também participe de uma reunião mediúnica, experimente o fenômeno, né? Você aprende muito com as experiências que nos são contadas pelos irmãos dentro da nossa seara espírita, dentro da intimidade do grupo mediúnico, né? E é assim que tem que ser, né? Para que não especulemos com a mediunidade nem com a espiritualidade, né? Mas é trabalho de cada um de nós, né? Ler, participar das palestras, fazer os cursos, participar das reuniões mediúnicas, e aqui eu estou falando diretamente ao público espírita, né? Praticar um voluntariado. Todas essas ações é que vão fazer que nós criemos realmente convicção, né, desse trabalho que todos nós, seres humanos, precisamos realizar. Isso cria base, né, de experiência para que possamos de verdade exemplificar o amor, né, assim tal qual foi exemplificado por Jesus. O que mais? É interessante que o Marco comentou sobre o trabalho de Jesus, grandioso trabalho, né? Enfim, Jesus é Jesus Cristo. E aqui no parágrafo seguinte, Emmanuel diz assim, ó: raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Exatamente o que Marco comentou conosco agora. E aí ele fala: estaria Jesus vagueando e desocupado na vida superior? Claro que não. Claro que ele está esperando por nós, porque Emmanuel, por muitas vezes, ele fala, né? E também no livro de José Carlos de Luca, que tem vários livros também maravilhosos da nossa doutrina, se não me engano, Alguém Me Tocou, que tem Jesus bem grande na capa. Todo o livro, se não me engano, é nesse mesmo, ele trabalha esse tema. Jesus, a gente espera por Jesus, que Jesus nos ajude. E ele trabalha o tema: Jesus também espera por você. Jesus espera por nós. Exatamente isso que o Marco estava comentando e que nós vimos refletindo aqui. Então, Jesus está sempre trabalhando por nós, zelando por nós, e ele veio e deixou a grande lição. Por isso ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois Emmanuel lembra: respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Fez aqui há 2000 anos atrás, ficou depois de Jesus, cada um foi plantar mais sementes, levar o cristianismo, ensinar sobre o amor e deixar o exemplo. E pronto, agora eles estão descansando em algum lugar, né? Ociosos, né? Fala aqui, ociosidade beatífica. Não. Eles continuam trabalhando e soubemos, né, como espíritas que somos, reencarnacionistas, de suas outras vidas depois do seu apostolado à época de Cristo, não é? E depois vem Emmanuel e ainda diz: imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. É imprescindível. Lembramo-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já, em si mesmo, uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Que é aquela questão que nós comentamos há pouco, que eu lembrava que Jesus veio estar e apareceu ali para Saulo, na entrada de Damasco, ali, capital de Jerusalém, quando ele estava indo prender, perseguir Ananias. Então, Jesus, próprio Jesus, vem e glorifica. E chama esse filho, né, esse irmão para o trabalho, para a sua consciência. Não era antes, ante a visão do Espírito, um encarcerado, tá falando, né? E sim um triunfador. Apesar disso, Onisífero, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. E esse constrangimento foi também o que Marco comentou conosco. Ele vinha preso, já estava preso pela segunda vez, acusado de tirar a ordem, né, ali de Roma.
veio transgredir, né? Veio desorganizar tudo por aqui. E, na verdade, as pessoas até que o prenderam e que conviviam com ele ali falavam, mas ele não é uma pessoa má, ele não é ruim, ele é um homem bom, porque ele tinha aquela brandura e aquela paz de espírito que só um cristão, só uma pessoa que já tinha Jesus dentro dele, só essa pessoa consegue ter essa paz que ele tinha, mesmo estando encarcerado. E mesmo encarcerado, nós temos notícias também, né, nas obras espíritas, de que encarcerado, Paulo cantava. Cantava por quê? Se ele estava ferido, ele havia sido muitas vezes chicoteado, depois levado para a prisão, e Paulo estava cantando. Por quê? Porque ele tinha Deus no seu coração, ele conhecia e ele vivia o amor e o trabalho, e a sua alma já servia a Jesus. Então, mesmo que ele estivesse atrás das grades, preso, algemado, ele tinha uma liberdade do espírito inexplicável àquelas pessoas que viam Paulo cantando na prisão. Aquela liberdade, aquele sentimento de paz de um fiel servidor do Cristo. Porque ele, depois que conheceu Cristo, mesmo que não acreditassem nele no início, mesmo buscando a casa do caminho, Pedro e seus demais amigos apóstolos, que fizeram ali uma reunião, mas Paulo veio aqui, Saulo está procurando a gente, se converteu, como assim? Muitas pessoas que estão feridas aqui na casa do caminho, foi responsabilidade dele. Então, foi difícil provar isso, que ele tinha se transformado, né? E esse momento aqui da leitura já é um momento lá na frente, onde ele já vivia o Cristo, que habitava dentro dele. Então, por isso, ele era essa pessoa que tinha uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que vivia Jesus. Nós chegamos fui no lá final. Entrei lá na prisão, lá em Roma agora. Lá com Paulo. Eu estava lá agora. Viajou no tempo. Nós lemos o último aqui ou não? Não, ficou só o último. Semelhante. Leia, por favor. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faça mister buscá-los zelosamente. A reflexão minha vai ser rápida, já está encerrando aqui. Sim. Mas é o que eu disse agora há pouco, no exemplo que eu dei do verdadeiro cristão, né? Reconhece-se, quando eu falei de nós, espíritas, temos que assistir palestra, fazer os cursos, né? Ler, buscar conhecimento. Procurar Como? mesmo, né? Lendo a codificação, assistindo palestras, fazendo os cursos que as casas espíritas oferecem, participando dos grupos mediúnicos, se voluntariando aos diversos trabalhos que a Seara Espírita encampa. Só assim você vai criar a base de conhecimento, e mais do que conhecimento, a convicção de que Deus existe, de que nós somos filhos desse Deus maravilhoso, desse Deus Pai, desse Deus de amor. E como irmãos que somos, enquanto humanidade, nós devemos buscar este caminho de amor, de fraternidade, de caridade, mas é um movimento constante que jamais deve deixar de ser realizado. E com muito zelo, né? Eu digo assim, gente, é claro que eu sou imperfeito, né? Estou aqui reencarnado na Terra, mas nós somos. Eu vejo aqui nas pessoas que eu convivo aqui dentro da Seara Espírita, a Ângela é um exemplo. A gente tem convicção já, né? A gente não duvida, eu falo que a gente não tem que eu não tenho nem fé, porque fé denota talvez até o ato de acreditar. Eu não tenho dúvida. A gente ainda vacila muitas vezes. Eu não tenho dúvida, né? Que Deus existe, de que eu sou um espírito imortal, que eu estou nesse caminhar, né? Na busca da minha reforma íntima, no entendimento de quem eu sou, no reconhecimento das minhas imperfeições, e reconhecendo-as, eu preciso me esforçar para vencê-las, né? E eu tenho eternidade para isso, né? Mas eu busco isso com tanta vontade, ainda erro, mas já faz parte do meu dia a dia.
Gente, de verdade, o dia todo eu penso, eu preciso me esforçar. Eu não sou espírita, eu não tenho convicção, não acredito em tudo isso. Eu preciso me esforçar. Eu preciso trabalhar para não só conhecer, mas além disso, exercitar o que eu já conheço, né? Então é isso, que possamos nos unir em torno desse processo que nos é necessário para que um dia possamos atingir a categoria de espírito puro, assim como Jesus, né? E cada vez mais, né, tornarmos esse lugar em que nós vivemos hoje um lugar melhor para todos. Muito obrigado a todos. Eu já vou me despedindo, porque a Ângela trouxe presentinho. Trouxe. É o nosso último encontro do ano. Então, a todos vocês, né, que nos acompanham no Evangelho no Lar, às quartas-feiras, ao Joe, né, a Ângela, a todos os amigos aqui do SEAC, a todos os amigos espíritas, um Feliz Natal, que possamos nos lembrar nessa noite especial do aniversariante, que possamos fazer uma oração com os nossos familiares, relembrando desse nosso grande amigo, desse nosso grande mestre, né? E dos seus exemplos de amor, de fraternidade, de caridade, de benevolência, enfim. E que todos tenham um 2024 repleto de dias felizes. Muito obrigado. E que assim seja, que assim, né? seja. Muito obrigada a todos por estar conosco mais uma vez, pela companhia, pelas reflexões, pela inspiração, pelas boas vibrações durante todo esse ano, hoje, durante todo esse ano. Obrigada, Marco, pela parceria em mais um ano. Muito bom trabalhar aqui com você. E a gente agradece muito, né, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos inspira, a direção da casa, ao Joe, ao Matheus, que sempre está nos assistindo aqui, dando assistência total, nos ajudando. Então, que essa harmonia, esse clima gostoso e esse prazer, esse sentimento bom, né, que a gente sente quando estamos aqui e ao finalizar mais um Evangelho no Lar, um SEAC no Lar, nós pedimos a Deus e a Jesus que abençoe nossos lares, nos abençoe, nos inspire e nos ampare sempre, para que possamos ser melhores a cada dia. A nossa consciência já nos cobra desde já. E pedimos também que abençoe o seu lar, que Deus abençoe os lares de vocês, a saúde de seus familiares e que esteja com vocês e vocês também, e nós todos, passo a passo, a caminho do Cristo. Devemos buscá-lo zelosamente, e isso é fundamental. Nós queremos Jesus conosco e nós devemos também estar com Ele. E agora, chegado o Natal, a gente reflete ainda mais sobre a beleza de ter tido Jesus aqui caminhando no planeta Terra, ali há um pouco mais de 2000 anos. E aí nós trouxemos hoje como presentinho, e já agradecendo e dando boa noite a todos, esse livro aqui é um livro de psicografia de Marisa Fonte, da letra espírita. O espírito poeta, ele traz os ensinamentos, né? Aprendendo no Além, se chama. E ele que aprendeu muito, tanto aqui, quanto pela passagem dele em terras não tão iluminadas e depois numa colônia espírita, ele vem no final e nos deixa a seguinte mensagem em versos. O amor infinito que tenho dentro de mim espalha-se todo pelo cosmos sem fim. Hoje sou feliz como nem imaginava que poderia ser. Hoje eu entendo que importante não é ter, ter e ter. Ter no sentido de possuir é muito pobre, quando existe algo muito mais nobre, que é ter e repartir a todo momento. Nosso amor e carinho aliviando todo o sofrimento. Ofereçamos um sorriso sincero àquele que chora. Ofereçamos a todos o ombro amigo a toda hora. Ofereçamos o nosso melhor, pois é só isto que irá nos levar para o lado do Cristo. E assim, sem vergonha dos nossos atos e sem ocultarmos qualquer um dos fatos que fazem ou fizeram parte da nossa vida, passada,
presente, futura ou ainda daquilo que desconhecemos, que nem sabemos, por mais tenebroso que seja ou tenha sido. Caminhemos ao lado do Mestre amigo, por mais tropeços que tenhamos tido, com a certeza do seu perdão, já que agora o nosso coração transborda de amor e alegria, e como se fosse magia, nos transformamos de um ser pecador a uma criatura cheia de amor, capaz de oferecer a outra face, sem se sentir algoz ou vítima, compreendendo que a única coisa que realmente nos vitima é a falta de entendimento do significado da cruz, representando o infinito amor do nosso Mestre Jesus, que nos amou até o fim e incondicionalmente, mesmo sabendo que o crucificaríamos no passado e também no presente. Sigamos, pois, os seus passos e criemos laços de amor, amizade e respeito, trazendo sempre no peito a certeza de que só o amor conseguirá superar qualquer dor, por maior que ela seja, por aquela que almeja cada vez mais amar, nunca de nada irá se queixar. Com carinho, a todos que leram este poema. Poeta. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e todo sempre. Assim seja.